do Caledônia possui uma das mais belas vistas tanto de Nova Friburgo como de outras localidades. Pode-se visualizar a Baía da Guanabara, uma parte da cidade do Rio de Janeiro, da região serrana, assim como em dias mais claros, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Guapimirim, Magé, Nova Iguaçu e a região dos lagos, como Maricá, Araruama e Cabo Frio. No dia 14 de julho de 1954, escalava o Pico Maior Hermano Fontão, acompanhado do famoso escalador carioca Silvio Mendes e mais dois outros, Salomice Smith e Wilson Melo. E essa escalada repercutiu muito entre os excursionistas do Rio de Janeiro. Nessas imagens, vemos o registro dos amantes do montanhismo aproximadamente entre as décadas de 50 e 60 do século XX. Juran Santos, você é fotógrafo profissional da flora e da fauna aqui dessa região. Então, eu queria que você começasse pela fauna. O que você encontra aqui nessa região que você é também montanhista? Sim. E que você tem feito o registro? Então, aqui tem várias possibilidades de registro, né? Plantas, orquídeas, bromélias, musgo, muito musgo, né? Em árvores, por exemplo, que você consegue um resultado incrível. Uma luz dentro da mata também, o resultado é muito positivo também, dá um resultado incrível. E falando de outras áreas, uma das espécies incríveis que a gente pode também ter registro saindo daqui do campi, que é a saudade de asa cinza. Que, por exemplo, é um dos registros mais difíceis para as pessoas que curtem fotografar pássaros, é um dos registros mais complicados. Então você tem que subir em 1.700 metros, mais ou menos, ela é dessa altitude, nessa época ela está nessa altitude. Tem uma árvore que tem uma semente e basicamente elas ficam se alimentando ali. Então a época de fotografar ela é exatamente agora. E o que a gente faz? Sai de madrugada, senta lá e fica esperando, de repente o dia inteiro, e às vezes não consegue nenhum registro. E quando você dá sorte, você vê 5, 6, aí a felicidade vai lá em cima. Inclusive, essa espécie vem pessoas turistas de outros países, né? Tem registros daqui que vêm só para fotografar essa espécie aqui no Caledônia. Ela é uma espécie que vocês chamam de endêmica? Exatamente. Uma saudade de asa cinza é o nome popular. E ela é muito, por ser muito rara, existe uma atração maior na fotografia dessa espécie. Quando o pássaro é mais raro, então existe uma possibilidade de você correr mais atrás. Quem gosta mais daquela fotografia e quem consegue, é basicamente como você conseguir um troféu. Então a gente fica encantado quando tem um bom resultado, né? O que você pode, quais foram os registros raros aqui que você tem feito dessas espécies endêmicas aqui na região? Sim, vamos lá. A saudade de asa cinza e a tesourinha da mata, que também é um registro incrível. E por ser interessante, o local que ela escolheu, né, para fazer ninho é do lado do campi. Olha que incrível. Tem um registro maravilhoso dela fazendo ninho, fabricando ninho, né, e chocando os ovinhos para os filhotes poder voar depois. Então isso é incrível. Aqui no caso, para as pessoas entenderem, você fotografa tanto a flora como a fauna naquilo que a gente chama de campo de altitude, né, que são pássaros que só ficam
como você falou, 1.700 metros, né? E plantas também, né? Exatamente. 1.500, 1.600, 1.700, agora vou pular para 2.280 de altitude. Tá? Então, nessa faixa, são pássaros mais raros que vivem exatamente nesses locais. E, consequentemente, eles não estão assim tão sujeitos à extinção pelo fato deles voarem num campo de altitude maior, né? Diferente desses que voam em campo de altitude menor, que estão mais sujeitos a serem capturados, mortos ou não. Não, na realidade é um pouco pior. Vou te explicar. Vou te explicar por quê. Por exemplo, esses pássaros que vivem nessa altitude, se por acaso a montanha correr um risco de pegar fogo, então basicamente esses pássaros, filhote, ninho, todos eles vão ser destruídos. Então o risco é um pouco maior. Por que a saudade de asa cinza é uma espécie ameaçada? Né? Exatamente por isso, por causa da altitude. Então não é mais simples, é um pouco mais complicado, por isso que são mais raros. Entendi. Porque a impressão que se tem, né, a gente que é leiga, é que quanto maior o campo de altitude, mais seguros eles estão, mas não é o caso. Não, nesse caso não. Na realidade é um pouco mais de risco. Risco no sentido que eu falo, se a montanha é preservada e nunca vai existir queimada, não existiria problema, iria viver sempre. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Às vezes pode correr de pegar fogo, como a Caledônia já pegou fogo várias vezes, então tem essa preocupação nesse sentido. Uma vegetação de muitos anos, certo? Aí você imagina isso se perder por causa de uma queimada. E nem sempre são raios, né? Quando é raio causado natural, é até compreensível, a gente entende. Agora, quando alguém coloca uma vela lá em cima, né? E essa vela acaba gerar um incêndio, isso daí é muito doloroso para a gente. E imagina os pássaros, anfíbios, insetos, que é uma quantidade gigantesca que existe nessa área aqui, né? Animais raros e tudo isso sendo detonado pelo fogo. Então é muito complicado. A própria onça, né? A onça parda que existe nessa região, né? A gente não tem avistamento dela aqui, mas fezes a gente vê em vários pontos. Então você acaba fugindo ela daqui para uma área mais urbana, que também não é interessante. Então o fogo realmente é uma cena que falar é até triste nesse sentido, viu? E você é fotógrafo, chama o quê? Fotógrafo da natureza? Qual a especialidade? Sim, eu costumo falar fotógrafo amante da natureza. Eu curto esse termo. Eu gosto muito de noturna. A minha escalada, a minha subida na montanha, por exemplo, é simplesmente para conseguir uma boa imagem noturna do céu estrelado, uma árvore num ponto legal, para poder executar as estrelas, né? A cavidade da montanha ou alguma árvore. Ou uma pedra também. Isso para mim é a parte mais gratificante de estar em cima da montanha. E o que mais de curioso assim dentro do seu trabalho? Há quantos anos você está fazendo esse trabalho de fotografia aqui na região? Bom, na realidade eu faço foto desde 14 anos de idade. Então eu sou completamente apaixonado pela natureza. Eu vou ter que revelar a minha outra idade, que eu já falei uma, né? Então eu estou com 45. Então dá para somar isso daí. E sempre foi natureza, sempre amei pela natureza. Eu tenho o meu trabalho profissional do outro lado sobre o Friburgo, né, que é outra questão, mas a parte mais que me encanta a nível de fotografia é poder estar na montanha, poder estar dentro do mato para executar altas fotos. E como é que você compartilha essas suas imagens? Vocês compartilham em redes sociais, você comercializa? Como é que as pessoas podem ter acesso a essas fotografias, essas imagens que a gente não vai ter, né? Nunca. Como é que a gente conhece seu trabalho? Ok, é só entrar no Insta, né? Juran Studio. Lá tem um caminhão de arquivo. Vocês podem ficar à vontade, pode compartilhar, pode pegar, não existe problema nenhum. É tudo liberado lá para quem quiser usar e curtir e até mesmo pegar para colocar na sua capa do jeito que você quiser. É totalmente liberado para isso.
André, eu queria que você falasse inicialmente sobre essa questão da Mata Atlântica. O que a gente tem aqui em volta? Uma mata primária, uma mata secundária? Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. No caso aqui do local onde nós estamos aqui no sítio Ararate, que é próximo, nos pés do Caledônia, você tem diferentes tipos de mata. Você vai ter desde uma mata que está em processo de regeneração, que é uma mata que está aqui ao nosso lado. Então, determinadas espécies vão poder estar presentes ali. Mas, por exemplo, numa área aberta como essa que está aqui ao nosso lado, não são as mesmas espécies que vão ocupar uma mata em regeneração, uma mata mais preservada em estágio clímax, vão ser outros tipos de espécies, e uma área aberta. Então, as espécies que ocupam determinado tipo de mata está relacionado ao nível de sucessão em que essa mata se encontra. Quanto mais preservado é o nível de sucessão ecológica dessa floresta, mais raras tem a tendência de ter mais espécies raras, porque um dos grandes fatores que levam as espécies à ameaça de extinção é a destruição do seu hábitat. E no caso das espécies florestais, os fragmentos preservados, ou seja, os fragmentos em estágio clímax, são os que são mais afetados com a perturbação da mata, com destruição do hábitat, né? As matas que têm estágio de regeneração, a gente tem bastante aqui na nossa região. Olhando aqui assim, tem também, no caso aqui do Caledônia especificamente, você tem um ecossistema muito especial dentro da Mata Atlântica e que a gente precisa de ter noção da riqueza que nós possuímos, que é o ecossistema de campos de altitude ou campos rupestres, onde existem espécies de aves e de plantas que são específicos desse ecossistema, que são ecossistemas que vão existir acima de 2.000 metros aproximadamente. No campo de altitude você tem uma série de vegetais específicos que não são árvores, porque as condições ambientais que existem nessas altas altitudes são condições de frio extremos, de insolação muito forte, de vento muito forte, e isso não permite o crescimento de árvore. Tem que ser espécies vegetais adaptadas a esse ecossistema. Então, as aves, dentro do ecossistema de campo de altitude de Mata Atlântica, especificamente aqui no Caledônia, algumas aves são mais específicas de você encontrar no Caledônia e são aves muito bonitas, né? Mas eu destaco algumas. Eu destaco uma do ponto de vista ornitológico, e de estudo de evolução. Existe uma espécie chamada garrincha chorona, que é uma espécie endêmica de campos de altitude e parece que a distribuição dela só tem aqui nos campos de altitude da Serra dos Órgãos, aqui também tem no Parque Estadual do Três Picos, no Caledônia, tem também no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Itatiaia, e depois acho que você só tem registros de espécies assemelhadas na Cordilheira dos Andes. Então você tem uma espécie de muito interesse de estudo com relação a processos evolutivos, o que levou essa espécie a ficar isolada aqui no sudeste da Mata Atlântica, nos campos de altitude, que é a garrincha chorona. Não é um animal tão bonito, mas é um animal muito importante desse ponto de vista do estudo da ornitologia. Agora, você tem talvez o mais raro e o mais
que a gente tem um apelo mais para os amantes da observação da observação de ave, é a saudade de asa cinza, que é um animal raro, e essa região aqui do Caledônia é o melhor ponto de avistamento dessa ave do Brasil. Não tem lugar melhor no Brasil para você registrar essa ave, que é uma ave que tem um assovio curto, como se fosse um riscado fino. É uma ave muito importante, é uma ave ameaçada de extinção, também característica desse ambiente, um pouco mais abaixo do que o campo de altitude, né? Mas você também tem o sanhaço frade, que é uma ave muito bonita que tem aqui. E eu destaco também pela beleza e pelo encantamento que nós temos aqui, talvez o beija-flor de tupete também seja um animal que merece referência e que tem aqui nessa região aqui, próximo aos campos de altitude. E você vê, você vai ficar encantado, entendeu? E são espécies importantes que só vão ter nessas altitudes, nessas condições que a gente tem aqui na região. Então, só para a gente enfatizar o quanto esse local ele é especial com relação à saudade de asa cinza que a gente tem aqui na nossa região, e é um atrativo para o mundo, não é só para o Brasil. Observadores de pássaros do mundo inteiro vêm aqui ao Caledônia para observar a saudade de asa cinza. Só para a gente ter noção da magnitude de como esse local é especial, existe um site no Brasil que reúne a publicação das fotos dos observadores de pássaros do Brasil todo, que é o Wikiaves, que é considerado a enciclopédia ornitológica do Brasil, que é um site espetacular para quem quer se desenvolver na observação de ave. E nesse site, que existe a publicação dos registros no Brasil, eu não sei os números precisos, mas essa saudade de asa cinza, por exemplo, tem por volta de 100 registros, 100 fotos desse animal publicado no Wikiaves. E esse site ele coloca a distribuição geográfica de onde essas fotos foram tiradas. Em suma, de 100 registros que existem da saudade de asa cinza, é da ordem de 80 a 90 registros do Caledônia, né? Então a gente, é um local extremamente importante para a observação de aves, especificamente para a saudade de asa cinza. O turismo de ave tem um potencial muito grande de se desenvolver aqui na região, mas a impressão que eu tenho é que está faltando algum ente integrar os atores que já funcionam. Talvez a prefeitura ou o poder do Estado fizer alguma ação integrativa dos atores, e não podemos também deixar de fora um potencial do desenvolvimento do conhecimento, e a gente vê então o potencial do Cefet, por exemplo, que formam profissionais de turismo e que podem desenvolver uma linha especificamente para o turismo relacionado à natureza, que é o grande atrativo da nossa região. E dentre esse grande ramo de turismo relacionado à natureza, o turismo de observação de pássaro, que inevitavelmente vai levar ao turismo da pessoa que também gosta de botânica, turismo das pessoas que gostam de borboleta, ou seja, turismo de observação da natureza, como um grande ramo do turismo, um grande potencial que nós temos aqui na região. Então falta
o que eu percebo é que falta uma ação integrativa na região de todos os atores que já atuam no turismo de observação da natureza. Não só quem atua no turismo, como quem pratica esse turismo de observação, essa atividade de observação da natureza. A região possui fotógrafos espetaculares de observação da natureza. Você tem pesquisadores que redescobriram plantas que estavam há muitos anos sem ser registrada pela ciência. Nossa região é muito rica em biodiversidade e a gente precisa de montar uma rede onde essa riqueza da biodiversidade se transforme em riqueza financeira para quem atua nessa cadeia do turismo de observação da natureza. Ex-Friburgo, no cimo da montanha, em seu ninho florido. Ex-Friburgo, um jardim suspenso, no alto erguido, paragem de beleza infinita e de calma, onde respira o corpo e onde repousa a alma. Cidade cujo nome é um símbolo e um troféu, parada de um caminho a caminho do céu.